os Salmos. E nós vamos, hoje à noite, falar um pouquinho desse salmista. Eu escolhi esse salmista para a gente pensar um pouquinho hoje à noite. E aí escolhi esse salmo também para a gente ler o primeiro versículo e o 9º versículo. Claro que ele está aqui abordando a questão de Deus ser o reto juiz. Mas em meio a esta realidade, ele está também celebrando e se comprometendo em celebrar a esse Deus na sua vida em todo o tempo. Não importa como esse Deus age, porque ele sempre vai agir coerentemente e com justiça. O verso 1 diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Momento de invocação, de ações de graças e de compromisso em proclamar aquilo que Deus tem feito. E ele vai mostrar isso aqui. E no verso 9 ele diz assim: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Um compromisso pessoal, um proclame coletivo, não é? Ele usa o verbo no plural, no primeiro versículo. Ele chama a igreja para esse tempo, a congregação de celebradores, para esse tempo de ações de graças, de invocação ao nome do Senhor, de declaração das maravilhas de Deus. Mas no momento ele diz que ele está comprometido com isso. E ele vai celebrar o Senhor, ele vai exultar para sempre o nome do Senhor, ele vai salmodiar louvores ao Deus de Jacó. Sempre essa nomenclatura de o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, isso sempre fez parte da minha história. Eu já contei para os irmãos aqui que lá em Ibiá tinha um irmão que eu gostava de ouvi-lo orar, porque ele orava muito bonito, assim, uma oratória bonita. E eu comecei a imitá-lo, porque no início das nossas vidas cristãs, a gente imita as pessoas, até termos personalidade cristã. Então, primeiro, como os nossos filhos, eles vão nos imitando. Chega um tempo que ele fala assim: eu não quero ser como meu pai, eu sou outra pessoa. Então ele deixa de fazer tudo que ele te imitou e passa a fazer outra coisa, de acordo com ele. E essa pessoa, o Sr. Geraldo Rochael, sei o nome dele até hoje, na igreja ele levantava e o introito da oração dele é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele era muito, uma oratória bonita, por isso que ele orava em todo o culto, não é? Então, esse Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, é uma nomenclatura que sempre ficou na minha cabeça. Eu comecei, depois que Deus me deu o privilégio de estudar um pouquinho mais, eu comecei a perguntar às Sagradas Escrituras o que essas pessoas, por que é que Deus se permitia ser chamado Deus de fulano, Deus de Beltrano, Deus de Ciclano. Então, uma das coisas é quando Deus se permite ser chamado Deus de Jacó, é porque é o Deus que transforma vidas. Aquele enganador, Deus permitiu que o seu nome fosse vinculado a ele por um momento de encontro, um momento de transformação. Então, quando o salmista diz: quanto a mim, exultarei para sempre e salmodiarei louvores ao Deus de Jacó, é aquele Deus que pode transformar as pessoas. E à noite a gente vai ver por que é que ele celebra dessa maneira. Claro que ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas não anulado a sua história. Os escritores sagrados, Deus não anulou a sua história de vida. O que eles escreveram, eles passaram, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para a aplicabilidade
para sempre na vida das pessoas, as suas vidas com Deus. Então ele fala isso, ele usa muito essa expressão, Deus de Jacó. Então que nós possamos nessa manhã, não só rendermos graças a Deus, mas também invocarmos o seu nome, pedindo que Ele esteja sempre conosco. E aqui um momento de culto é um momento de fazermos isso, né? Um momento de invocação. Na liturgia reformada, a primeira coisa que se faz na liturgia reformada chama-se invocação. Ou seja, nós estamos aqui e queremos que o Senhor esteja entre nós. E Ele está, né? Então vamos curvar as nossas cabeças, uma declaração de que nós adoraremos o Senhor e pessoalmente nós assumimos responsabilidades diante de Deus para exultá-lo, para louvá-lo e para salmodiar o seu nome. Pai amado, é com muita alegria, Senhor, que nesta manhã é um dia reservado para nos encontrarmos aqui como família do Senhor, para estarmos na Tua presença, como um encontro espiritual da família presbiteriana nessa manhã. Daqueles que o Senhor tem trazido até aqui, não importa, Senhor, de qual a bandeira que se levante, mas é exatamente o Teu nome que será engrandecido neste lugar. E por isso, Pai, nós nos comprometemos pessoalmente e coletivamente em adorá-lo, em clamar ao Senhor, em buscar o Senhor sem cessar em todas as nossos enfrentamentos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ser presente, não só aqui entre nós, mas nas nossas vidas individualmente, a cada momento da nossa história. Por isso, Pai, em nome de Jesus, receba esse culto e ajude-nos no estudo da Tua palavra, nas celebrações que faremos, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido. Toma nas Tuas mãos professores, pastores, todos que estarão ministrando em Teu nome nesta manhã, em qualquer parte do planeta. O Senhor esteja dando a cada um o direcionamento do Teu Espírito Santo e suprindo a necessidade de cada um que procura estar com o Senhor, estando com a Tua igreja nesta manhã. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Vamos, irmãos, abrir aos nossos hinários. Aliás, vai ser projetado ali. Vamos cantar o 362. Senhora? Quem é? Eu vi a Aldri. Ah, está ali. 362, Aldri. Eu acho que já ligaram. Vamos colocar em pé e mostrar. Tá, o áudio. Tem aqui.
Podem sentar, irmãos. A dona Santa, que é mãe da nossa irmã Cleusa, faleceu essa semana. Então nós já sabemos, irmão, nós oramos pela senhora, viu? Vamos, irmãos, nós estamos começando um estudo hoje. Nós começaremos com todas as classes. Tem aqui adolescentes, jovens que queiram descer, as classes estão acontecendo lá embaixo. Então aqui nós vamos fazer o estudo primeiro, porque temos hoje uma participação do departamento infantil com a comemoração do Dia dos Pais. Então nós queremos fazer primeiro o estudo da palavra e depois a gente fica por conta do departamento infantil com as comemorações do Dia dos Pais. Nós começamos no domingo passado o estudo sobre José. Então demos uma introdução domingo passado, mais ou menos um caminho que nós vamos trilhar nesses estudos. E eu quero aproveitar as variantes desse texto, ou da vida de José, para a gente entrar em alguns assuntos que a vida de José puxa. Então, o bom de estarmos fazendo isto, e eu sempre gostei de fazer isso, são exatamente essas variantes. Assim como fizemos no estudo do povo de Israel no deserto, movendo-se com Deus, fizemos várias variantes aproveitando o tema. Depois estudamos exaustivamente a vida de Davi, também aproveitando as variantes que o texto puxa, e eu quero fazer a mesma coisa com José. Eu coloquei mais ou menos um esboço para que os irmãos tivessem uma noção do que a gente iria falar, e eu quero aproveitar esse tempo para a gente buscar de Deus orientação nesse estudo. Eu tenho no meu coração sempre, como pastor, deixar a Bíblia falar aquilo que ela quer falar. Às vezes nem eu gosto muito do que ela está falando, porque vai
de encontro a alguma realidade que eu persisto em desobedecê-la. E aí eu levo primeiro um puxão de orelha antes de vocês e depois eu, extensivamente, eu faço a mesma coisa. Só que em mim dói mais, porque não é ninguém, a própria palavra e o Espírito é que dá a paulada. Então, mas eu fico tranquilo porque, como disse Davi, é melhor estar na mão do Senhor do que na mão de qualquer um de vocês. Então, quando o Senhor bate, Ele bate com graça e misericórdia, com conhecimento pleno de quem eu sou, e melhor ainda, daquilo que Ele tem em mente para tornar-me. E às vezes, quando nós reagimos em direção a alguém, a gente não pensa nisso. Agimos sem misericórdia, agimos com parcialidade, porque nós não sabemos tudo sobre as pessoas, e também a gente acha que do jeito que nós estamos, nós não seremos nada amanhã. E Deus sempre tem a perspectiva daquilo que Ele vai fazer conosco amanhã, irmãos. Eu ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu tenho certeza que ainda permanece no coração dEle esse propósito, porque ainda não terminou. Só termina quando termina. Então ainda não terminou. Então Deus ainda mantém isso, e qualquer coisa que aconteça comigo não vai tirar essa visão de futuro de Deus para a minha vida. Então eu quero fazer isso e já vou começar logo no primeiro estudo fazendo isso. Mas vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis 37. Hoje nós vamos ampliar um pouquinho mais a leitura e nós vamos ir até o verso 17. Isso, qualquer adolescente, jovem, pode descer, as classes já estão lá embaixo acontecendo. Jovens casais ficam aqui, né, meu irmão? Então vamos lá, irmãos, pastor Alexandre, faça a leitura com a igreja, meu irmão, vamos fazer essa leitura alternada para que os irmãos que estão na internet possam, Gênesis capítulo 37, de 1 a 17. Pastor Alexandre, a igreja vai acompanhar com o pastor Alexandre e eu farei a leitura nos versículos ímpares. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Rogo-vos, ouvi esse sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes os rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José:
Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouviu-os dizer, vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos, e os achou em Dotã. Até aqui, irmãos, que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Eu só quero colocar para os irmãos o que eu coloquei de José com relação à sua caminhada com Deus. Ele nunca tirou os olhos do Senhor. A adversidade não o endureceu, a prosperidade não o arruinou, a tentação não o destruiu, a prisão não o amargurou, a promoção não o mudou. Então, este é o perfil de José. Está na mídia, desde ontem, uma invasão da polícia a uma das favelas no Rio de Janeiro, um dos grupos de favelas no Rio de Janeiro. E um jovem, relativamente jovem, de 33 anos de idade, foi morto. Seu nome é Celso Pinheiro Pimenta, vulgo Playboy. Ele é traficante e ele foi morto nesse confronto ontem com a polícia. Ele estava no crime desde 16 anos de idade. Antes de completar 18 anos, ele já tinha sido preso por 2 vezes. E depois ele se enveredou de vez, através de colegas que ele encontrou, amigos de infância, e que já tinham um status na bandidagem, no crime organizado. Ele tinha sua facção e era inimigo de várias facções no Rio de Janeiro. E no dia 29 de janeiro de 2015, ele deu uma entrevista a um jornalista, Wesley Leitão, da Veja, e ele diz o seguinte: abre aspas, eu sou um ser humano que tentou ser trabalhador, mas a circunstância da vida não permitiu. Eu sou um ser humano que tentou ser trabalhador, mas a circunstância da vida não permitiu. Isso aqui, irmãos, às vezes tem servido para desculpas na nossa caminhada. Eu tenho certeza que muitas das nossas famílias são famílias que carregam aquela nomenclatura moderna de disfuncional. Eu venho de uma família disfuncional, meus pais são separados, e briga era algo comum na minha casa. Temos alguns problemas internos, familiares. A Simone vem de uma família divorciada, também os pais são divorciados, com vários problemas internos familiares. E eu sei que você tem as suas disfuncionalidades familiares.
E, às vezes, no lugar onde nós deveríamos ter o melhor para crescermos, é o lugar que a gente tem lesões, tanto morais quanto emocionais. É o lugar em que nós sofremos muito. É um lugar que tem rancores, mágoas, invejas. E a família disfuncional, da perspectiva cristã, é aquela família que não está funcionando de acordo com aquilo que Deus idealizou. Qualquer realidade na minha casa e na sua que esteja em descompasso com o projeto de Deus, espiritualmente essa família é uma família disfuncional. E pode ser resultado de má comunicação, de rivalidade entre os filhos. Por exemplo, ouvi uma história quinta-feira passada de uma família que só tem 2 filhos. E um deles atirou em alguém e essa pessoa morreu meses depois, ele está preso e o irmão tem 20 anos que não fala com o outro irmão e não está nem aí porque ele está preso. Então, inimizade, rivalidade entre a família, vícios, abuso infantil, abuso sexual, abuso conjugal, e aí vai a lista caminhando aí para toda uma realidade que permeia a nossa caminhada hoje. E o que é interessante, irmãos, que quando as nossas famílias trazem fortemente essas marcas de disfuncionabilidade, às vezes isso é repetido na vida dos filhos. Às vezes isso é repetido na vida dos filhos. Às vezes nós passamos achando que aquilo é o normal, nós não temos outra visão de outra realidade. Então não faz muita diferença nós repetirmos a mesma história na vida nossa lá fora. O que nós vamos ver através da vida de José é que não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Viver em uma família disfuncional não é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas quando nós nos propomos, assim como Asaf fez lá no Salmo 75 que nós lemos, de que ele assumiria a responsabilidade pessoal por uma realidade diferente, e aí ele se coloca diante de Deus como o Deus de Jacó, ou seja, esse Deus que está dizendo que eu não preciso morrer como eu nasci, que eu não preciso permitir na minha vida a repetição da história dos meus pais, que eu posso viver uma realidade totalmente diferente, independentemente da minha história familiar. O que o Celso diz é que as circunstâncias fizeram com que ele não pudesse ser um trabalhador honesto. Agora, que circunstâncias são essas, tão poderosas, que tiram-me a realidade de poder decidir por uma vida mais nobre, e assim ter a perspectiva de passar pelo menos mais um tanto quanto eu vivi a mais nesse planeta? O que é que poderia ter sido? Ele veio de classe média, o seu pai tem uma banca de jornal, ele estudou em um bom colégio particular, ele serviu a aeronáutica. Então imagine vocês, será que nós
Estamos culpando a nossa família pelo estilo de vida que nós optamos fazer. Nós somos seres morais, logo responsáveis. Eu decidi que eu não seria como meu pai. Eu decidi isso. Eu decidi que não trataria minha esposa como meu pai trata, ou tratava. Eu decidi poderia acontecer o que acontecesse, que eu jamais separaria da Simone. Que a minha família, minhas filhas, não teria na sua história que meus pais são divorciados. Eu decidi isso. Eu decidi que assim seria. Eu iria morrer até o final com ela, a menos que houvesse da parte dela uma decisão contumaz de não querer viver comigo mais. Mas da minha parte poderia acontecer o que acontecesse, eu não iria me separar dela. Eu disse isso para ela antes de casar-me, que nós não repetiríamos a história dos nossos pais. José, ele teve tudo na vida para não ser o que ele foi. José experimentou circunstâncias muito difíceis na vida para não ser o que ele foi. E ele tinha oportunidade de não ser o que ele foi. Muitas oportunidades. Ele foi preso com pessoas que tinham feito coisas erradas no seu tempo. A cadeia não formatou a sua consciência. A cadeia não derrubou aquilo que ele cultivava no seu coração. Mas como precisamos começar do começo, a família de José é uma família tão inacreditável, disfuncionalmente, que já tornou minissérie, já tornou seriado, já tornou em filmes, já tornou em novela. É uma família incrível, a família de José. Ele tinha 3 madrastas, 10 meios irmãos e uma irmã, a Diná. Todos vivendo no mesmo teto ao mesmo tempo. Você acha que a sua família tem problema? Família com problema é essa família de José. Diga, minha irmã. Tá. Quando advém, é aí que o problema pega. Na trajetória desses pecadores, um momento alguém precisa parar e converter. Conversão. Dizer, basta isto, a partir de mim isso não vai acontecer mais. Então, essa é a grande mensagem do Evangelho. É disso que nós lemos no Salmo 75. É quando esse Deus permite a Jacó, a partir de um punhado de bobeira que ele fez, desde o momento de nascimento, trapassa uma atrás da outra, sendo esperto uma atrás da outra, ele permite a Jacó dizendo, cara, ou você atravessa esse val de Jaboque, esse riacho daqui para lá e ser diferente, ou você vai se arrebentar. Então, naquele momento que ele encontra com Deus, ele começa a fazer diferente. E aí você tem um Jacó antes do Vale de Jaboque, quando ele encontra com Deus, e um Jacó depois. Ali foi um divisor de águas, como a gente fala. De fato, dividido pelas águas do Vale de Jaboque. Então, ele dá um basta.
Por isso que todos nós temos uma história que não tem como apagá-la. Mas nós também temos que ter um ponto em que nós encontramos com Deus, e esse encontro ditou as normas de uma realidade diferente de vida. É aqui que precisa. Por isso que a Bíblia, ela é tão fantástica que ela não encobre. Porque seria tremendo, igual a gente lê em determinados livros, que parece que não erram, parece que não são humanos. Sabe por que eu parei, irmãos, de frequentar congressos, tanto de odontologia, que na época eu frequentava muito enquanto era estudante, quanto de teologia? Não frequento. O conselho nunca me liberou para ir para um congresso, eu não vou. Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu chego lá, eu entendo que a minha igreja é a pior igreja e eu sou o péssimo pastor. Por quê? Porque lá eles batizam 100 por ano, lá a igreja deles funciona impecavelmente. Eu digo, Deus amado, eu estou perdido. Porque eles não falam. Não falam. Odontologia, eles só passam aqueles dentes lindos. A cirurgia impecável. Parece que não tem nem sangue naquela boca. E quando eu ia fazer a cirurgia, sangrava, dava errado, um músculo deveria estar no lugar, estava em outro, aquele dente que deveria estar livre para ser feita a cirurgia, ele está todo embrenhado, e eu disse, pai, o que eu faço aqui? Não é igual o Baratielli falou, não é igual o Mondelli falou, não é como os mestres falaram. Porque parecia que a vida não tem problema. Eu gosto da Bíblia porque ela diz todos os enfrentamentos, todas as ambiguidades e todas as patologias que esses homens de Deus carregaram nas suas vidas. Por isso que a vida pode ter consequências pelo pecado que eu cometi, mas eu posso não ter que carregar isso sozinho a vida toda. Por exemplo, se um cônjuge pecou e houve a quebra de um casamento, eu preciso de render-me a Deus. Dizer, Senhor, isso aqui eu não lhe conhecia. Ou quando eu lhe conhecia só de ouvir falar. Eu conhecia só de frequentar a igreja. Eu conhecia só de ver a beleza do que os outros estavam vivendo com o Senhor. Na realidade, eu nunca tive uma experiência com o Senhor. Então eu quero ter a partir de hoje. Se não puder mais refazer o casamento, mas eu quero que o Senhor esteja comigo todo o tempo. E a minha vida, a partir de agora, vai ser diferente. Então há uma conversão. Uma conversão. Então a partir daquele momento, pode ser erro meu e seu. Irmãos, todos nós erramos. A bênção é que alguns de nós, os nossos erros, não tornou-se em desgraça. Porque muitos que estão sentados aqui, casados e bem felizes em casa, tiveram problemas conjugais que poderiam estar separados hoje. Eu falo isso sem nenhum medo de errar. Nós estamos numa reunião de pessoas que a única inclinação é para o mal. Nós só não fazemos porque Deus é misericordioso para conosco todos os dias. E é o antídoto disso. Enquanto estamos ligados a Ele, estamos sendo abençoados. Então, quando pecamos, quando alguma coisa quebra na nossa história, então eu posso, como pessoa, diante de Deus, dizer, Senhor, eu não quero que continue assim na minha vida. Não quero que isso repita, em nome de Jesus. E aí eu me comprometo com Deus. E todas as pessoas que se comprometem com Deus, Deus se compromete com ela para que ela traga na sua história o retrato do que Deus quer para a vida humana. E José é assim. Então, se há pecado, quebrou lá atrás, se alguma coisa aconteceu que hoje a gente fica pensando, puxa, se eu tivesse conhecido a Deus lá atrás, isso não teria acontecido. Mas eu não posso ficar lá atrás, é um dos temas que nós vamos trabalhar. Como é que eu vou restaurar
um passado quebrado. José vai nos dizer isso lá na frente. Mas a gente precisa de caminhar com José para saber o que aconteceu. Lembre-se, eu não sei o final da história de José. Porque se eu ficar pensando lá na frente, que tudo bem, deu tudo maravilha, eu vou perder a beleza da história de José. Da história de José. Às vezes, irmãos, a gente fica olhando os irmãos de cabelos grisalhos, alguns têm, outros não, não é? Mas tudo bem, os irmãos de cabelos grisalhos, né? Os que estão aqui, o irmão Melo lá atrás, né? O irmão Miguel. Então, vamos olhando assim, o irmão Yolando. Então, o irmão Sebastião, claro que são só eles, né? Então, a gente fica pensando, puxa, como esse pessoal é bonzinho. Esse irmão aqui, eu gosto dele. Pensa no irmão empreendedor que me motiva. Eu estou chegando aos 60, ele já passou dos 70, então, e ele é empreendedor. Eu disse que para os irmãos, ele planta seringueira. Imagine vocês, seringueira leva década para produzir e trazer o dinheiro de volta. Ele está plantando. Agora, irmãos, ele tem uma história. Ele tem uma história. Uma história que eu não conheço plenamente. Uma história que a esposa... Vocês estão quanto tempo casados? 60 anos casados. Que a esposa conhece um bom bocado, mas não conhece tudo. Então, olhar para ele hoje, depois dessas décadas de vida, e admirá-lo, é uma coisa. Agora, escrever a história para ele chegar hoje aqui, é outra coisa, que custa um tostão a mais e que tostão que custou essa caminhada. Então, quando eu olho para José, eu preciso caminhar com ele sem o final. Eu tenho que esquecer o final, porque senão eu perco o ponto da história. Eu tenho que imaginar nessa casa. Eu tenho que estar lá com essa mulherada. Pensou? 3 madrastas. Hein? É José, não. A que meu pai teve, eu nem conheci. Imagine isso. O caçula, pensa assim. Ele só tem mais um depois dele. Só mais um. Filhos, pensa vocês. A sua mãe, aquela que lhe deu a luz, às vezes enche. Agora você imagina 3 que não tem nada a ver com você, mas como você é pequenininho e você é filho do marido dela, que tem mais um punhado de outras mulheres, então você quer mandar nele. 11 irmãos, mais velhos. Imagine que conversa tremenda. Imagine o tumulto desta família de Jacó. O pai de Jacó era polígamo. Que exemplo tremendo desse camarada. Olha que exemplo tremendo. Abertamente, esse pai mostra favoritismo para com um dos seus filhos. Irmãos, como isso precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Às vezes nós temos um filho mais achegado, que é ele mesmo que faz isso. É o filho que faz isso. Mas nós não podemos favorecer um e desfavorecer os outros. Porque nós vamos criar um grande problema. E você pode ter 2 só, não precisa ter 12. Só 2. Não é isso? As esposas de Jacó eram ciumentas
Tenho certeza disso. E inseguras. A casa de Jacó tinha quatro mulheres infelizes. Gente, eu tenho certeza que a Simone é feliz. Agora tem dia que o Bet Shalom é meu escape. Agora vocês imaginam, eu tenho certeza, a Simone é uma pessoa resolvida. Agora, irmãos, imagina uma casa com 4 mulheres infelizes. Como que vai sair esse almoço? Como é que eles vão relacionarem dentro dessa casa? Ainda bem que nós não temos mais nada disso, graças a Deus. Ainda tem uns doidos por aí, né? É crime no Brasil. Poligamia no Brasil é crime, né? Ter mais de uma mulher no Brasil é crime. Isso tem gente que tem, mas fazer o quê, né? Eu não tenho doido para qualquer coisa. Então, essas mulheres estavam lá. José teve um pai, e aqui que eu gostaria foi o gancho que eu peguei para o dia de hoje. José teve um pai fraco e ineficaz. Um pai passivo. Um pai que não gostava de olhar olho no olho. Um pai que não conseguiu lidar com a situação da casa. Vocês querem ver? Vamos ver 3 textos. Gênesis 34, 1 e 2. Essa pobre da Diná, ela foi estuprada por um ricaço lá. E o pai não fez nada. Leia aí para vocês verem. Pode ler, quem achar pode ler. Opa. Isto. 2. Pronto, então ela foi estuprada. Não é? Agora, essa menina, o que ela estava fazendo lá? Irmãos, nós estamos na quarta-feira também estudando. E uma das coisas que eu falei quarta-feira passada foi o seguinte: se eu quero fazer o que Deus quer para a minha vida, existem determinados lugares que eu não devo estar. Determinadas coisas que eu não devo fazer. Determinados pontos que eu não devo ir lá. Porque das duas uma, ou eu vou perder a perspectiva daquilo que Deus quer fazer para mim, ou eu vou optar-me não por aquilo que Deus quer fazer comigo, e optar por aquilo que as pessoas estão pregando e anunciando para a minha vida. O que essa menina está fazendo, menina de um camarada crente, não é? Uma família disfuncional, por que ela já não pensou assim, eu não quero ser como a minha família, e começa a viver de uma maneira diferente, mas ela vai atrás aonde estão os jovens da sua terra. Tem determinado lugar, irmãos, que me é lícito ir, que eu não acho nenhum problema estar nesses lugares, mas não me convém. Tem um punhado de lugar que eu não vou, porque não me convém estar lá. A minha função, o meu caráter cristão não me dá lugar para estar, aliás, guarida para estar naquele lugar. Não me dá prazer estar naquele lugar. Eu vou sentir um peixe fora d'água, porque nem água lá tem. Então não tem lugar de estar lá. Então, o que essa menina vai fazer lá? Eu não sei. Aí você diz, todo jovem gosta de fazer isso. Então pode acontecer isso.
Porque o padrão do mundo, dos príncipes que por aí estão, irmãos, não é o padrão de Deus para a nossa vida. E qualquer pessoa pode enfrentar isso que ela enfrentou. Mas aí o que aconteceu com esse pai? O que esse pai tinha que fazer, irmãos? No mínimo, procurar esse camarada. No mínimo. Mas ele foi? Não foi. Sabe aquela que eu e vocês fazemos nas nossas casas? Deixa o tempo passar, porque o tempo apaga tudo. O tempo piora determinadas coisas, irmãos. Deixa aquela pintinha na sua pele tomar conta da sua pele. Ah, não, deixa esse negócio aqui, isso aqui vai passar. E aí o negócio começa, apaga a mesa, você descobre que está com a metástase. Qual que é o grande problema de não se descobrir recentemente um câncer? É acontecer metástase. É com aquela notícia que a gente tem pavor de ouvi-la. Nem abriu. Voltou para casa para morrer em casa. Se tivesse descoberto aquela pintinha que tem como descobrir hoje, teria acontecido isso? Não. Então o tempo pode matar, irmão, se for câncer. E isso aqui era algo tremendo. Hoje ainda é. Imagina, com essa liberalidade hoje, imagina no tempo dele. Menina bonita, trajando o seu vestimento de pureza, de virgem. Agora o bacana lá, achou que poderia possuí-la. E o pai não faz nada. Não faz nada. E aí quem tem que fazer, irmãos? Os irmãos. Quando eles veem que o pai não fez nada, eles decidem fazer alguma coisa. E aí, irmãos, mata todo mundo. E nós vamos ver isso domingo que vem. Esta é a família de José. Esta é a família de José. Esta é uma família disfuncional. Que a família de José parece com a minha e a sua. Eu não pareço com José. Algumas facetas pela misericórdia de Deus. Mas a família dele parece com a minha. Não tem esse punhado de mulher, mas tem fatores disfuncionais na minha família. E como tem na sua família. Então, domingo que vem, a gente continua. Porque tem muito chão aqui. Ainda tem muita coisa para acontecer. E a gente precisa de caminhar com esse camarada. Até para levantar questionamento, como a Elisane levantou. E aí? O que eu faço no meu dia a dia? É para isso que a Bíblia está aqui, irmãos. Para trazer para mim e para você o que fazer no dia a dia. Né? Nas nossas doenças, nos nossos enfrentamentos. Que Deus nos abençoe de uma maneira especial. A palavra